Vamos ver se a gente consegue. Hoje, que dia que é hoje? É dia 23, né? Hoje é dia 23 de abril de 2019. Então vamos lá, começar a nossa reuniãozinha aqui com um pouco de atraso. Alguém gosta de ter problemas na vida? Aí que está o problema, né? Ninguém gosta de ter problemas na vida, né? Mas a gente deveria adorar ter problemas na vida, né? Só que, como a gente tem um enfoque errado sobre a nossa própria vida, nós achamos que o problema da minha vida são os meus problemas. Porque se eu não tivesse problemas na minha vida seria maravilhosa, seria divina. E aí a gente fica achando que os problemas da nossa vida é o que atrapalha a nossa vida. Não, não é. É muito pelo contrário. Acho que eu vou usar o microfone aqui, tem muito barulho lá fora. Um momentinho só. Vou usar o microfone aqui para... Então, para a gente resolver todos os problemas da nossa vida, todos, sem exceção, é muito simples, Como se resolve todos os problemas da nossa vida? É muito simples. Basta identificar a fonte dos problemas. Só isso. Se você identificar a fonte dos problemas, não existe mais problemas na vida. Você elimina aquilo que é a fonte dos problemas. Tá. Já adianto, não existe problemas na vida, não existe problemas exteriores a você, não existe problema com o seu filho, com a sua finança, com o seu trabalho, com o seu relacionamento, não existe problemas com a política, com a situação econômica, não existe problema no mundo material. O único problema está no seu interior, no seu querer e no seu não querer, nas suas aversões. Aqui está a única fonte de todo problema da vida. Então, quando você falar, eu estou com problema, não se refira ao mundo material, não se refira às coisas e às pessoas. Você tem que refletir e se referir a você mesmo. Quem está com problema sou eu. Eu que estou triste, nervoso, estressado, eu que estou... agitado, eu que estou depressivo, eu que estou isso e aquilo, tá certo? Sou eu que sou o único problema. Enquanto você mantiver o seu apego, o seu querer e o seu não querer, você vai estar eternamente com problemas na sua vida em todas as áreas, tá certo? O que a gente tem que fazer? Desapegar. O que é desapegar? É simplesmente eliminar a vontade, os desejos, os quereres e os não quereres voltados ao mundo material, tá certo? Imagina assim, ó, um bêbado, um alcoólico, um alcoólatra, né? O cara já está, além de bêbado, né? O cara já é alcoólatra, né? E aí, o alcoólatra, ele, muitas vezes, ele quer largar o seu vício, né? Ele quer largar o seu vício. Um drogado, sei lá, um cara viciado em jogatina, perde carro, perde casa, perde tantas coisas, né? E aí o cara quer se livrar, ele sabe que faz mal, né? E ele quer se livrar do alcoolismo, sei lá do quê, né? Mas toda tentativa que ele faz, ele sempre vem com uma justificativa. Mas e se? E se eu não conseguir? E se eu parar de beber? O que vai acontecer? E se? E aí ele coloca um monte de se e um monte de mas. E um monte de justificativa. E aí, o que significa isso? Que as tentativas de se livrar do vício é mais fraca do que o seu desejo, do que a vontade de se livrar do alcoolismo. Ele justifica, só que a sua justificativa fica mais forte do que a própria natureza sábia e divina que ele é. Então,
O mesmo acontece com todos os apegados. Você quer se livrar do apego, mas quantas vezes você já tentou se livrar do apego e não conseguiu até hoje? Por quê que você tenta se livrar do apego, mas não consegue? Por quê? A gente já falou aqui 1000 vezes, 1 milhão de vezes em se desapegar. Mas por que que você não consegue? Por quê? Porque a gente sempre inventa uma desculpa. A gente sempre inventa uma desculpa, uma justificativa para se manter apegado. E aí, essa justificativa é muito mais forte do que a sua própria natureza desapegada. Por quê? Você só dá atenção a ela. Ah, mas eu vou tentar me desapegar do dinheiro, mas e se não der certo? Eu vou ficar sem dinheiro? Não é isso? E aí, então é melhor eu continuar apegado ao dinheiro. Ah, eu vou me desapegar dos meus filhos. Tá, mas e se não der certo? Eles vão piorar, porque já estão ruins. E aí, o que vai acontecer? Não, a sua justificativa é muito mais forte do que a natureza divina que você recebeu de Deus. Não, peraí, existe uma coisa muito errada aí. Como que a natureza divina que você recebeu de Deus é mais fraca do que o seu desejo egoísta, materialista, ganancioso, viciado, etc, etc? Não pode ser, né? Não pode ser. Tá, então, isso significa que é o quê? Negligência sua. Negligência, por negligência sua, por fraqueza, por incapacidade sua, que você se mantém apegado e sofredor, né? Nós temos a nossa natureza sábia, divina, feliz e próspera. Tá, por que não tem esse conjunto todo na sua vida? Por que não tem esse conjunto todo na sua vida? Se isso faz parte da sua vida, se isso faz parte da sua essência e da sua natureza, por que você não fica nesse estado tranquilo e divino? Sabe por quê? Porque você sobrepõe a sua vontade, o seu querer e o seu não querer sobre as vontades de Deus. Você sobrepõe. Não, a minha natureza desapegada é virtuosa, mas você sobrepõe a sua natureza divina, desapegada, você sobrepõe o seu querer e o seu medo, o seu estresse, a sua ganância materialista, egoísta, gananciosa, em cima daquilo que Deus te deu. Claro, se você sobrepõe o seu apego em cima do seu estado natural desapegado, quem que vai vencer? Temporariamente. É o seu apego, né? E aí não consegue se desapegar. Isso é uma grande desgraça de todo apegado. Ele quer levar uma vida divina, todo apegado quer levar uma vida divina em todos os sentidos, no entanto, ele só usa sentimentos negativos. Não, peraí, tem alguma coisa errada. Como que você quer levar uma vida divina se você só usa sentimentos egoísta, materialista, estressado, medroso, nervoso, etc, etc, autoritário, possessivo? Como? Você usa só sentimentos negativos e quer levar uma vida divina? Não tem a menor possibilidade, não tem a menor possibilidade. Então, a gente tem que parar com essas desculpas esfarrapadas que impedem de a gente ser realmente uma pessoa desapegada, né? Então, a nossa natureza é desapegada e a gente tem que assumir um dia essa nossa natureza. Mas por que você tem medo? Você tem medo porque você fica lá, não quero e não quero. E se der certo? E se não der certo? E se eu ganhar? E se eu perder? Você só fica nesses sonhos voltados ao mundo material inferior. Por isso que não consegue se desapegar. Mas um dia vai dar certo. Um dia eu vou sair dessa situação e vou melhorar a minha situação material. Por isso que não dá certo. Não tente melhorar o seu lado material. Não tente.
O que você tem que fazer é melhorar o seu lado espiritual e não material. Você não é matéria para melhorar a matéria. Você é um ser espiritual que tem que melhorar a sua espiritualidade, tá certo? A gente não percebe, mas a gente vive uma vida absolutamente desconfortável, mentalmente e espiritualmente. Materialmente, você pode viver até numa casa mega confortável, tá certo? Mas a sua espiritualidade, se você é apegado, você tem uma espiritualidade mega desconfortável, cheio de problemas, cheio de ansiedade, cheio de medo, estresse, insatisfação na vida. Tá certo? Então, o que você tem que fazer é se desapegar. Você quer receber os benefícios de Deus e da sua alma. Na verdade, você já recebeu os benefícios de Deus, tá certo? Mas você rejeita esses benefícios colocando e sobrepondo os seus desejos em cima dos desejos de Deus, né? E aí não tem como se livrar dos problemas. Todo mundo quer levar uma vida divina, mas você já tomou injeção? Todo mundo acha que já tomou uma injeçãozinha, né? Tá, você vai lá você só toma injeção porque tá ruim, né? Não é isso? O cara lá tá ruim, e aí ele vai tomar uma injeção. Mas aí, a pessoa que tá ruim, ele se recusa a levar uma agulhada. Por quê? Ele não gosta, ele tem medo, fica nervoso, fica ansioso, fica estressado. Ele tem medo de levar uma agulhada, tá certo? O cara tem medo de levar a agulhada, mas ele sabe que está ruim. Mas ele quer se beneficiar do remédio, do medicamento. Imagina, o cara está ruim, quer se beneficiar do medicamento, mas tem medo de levar uma agulhada. Vai melhorar a vida? Não vai, né? Não vai. Não vai mesmo. Ele nunca vai se beneficiar do medicamento. Vai continuar ruim. Tá, é exatamente isso que nós estamos fazendo com a nossa vida. Eu quero levar uma vida divina, feliz, tranquila e próspera, tá certo? Mas eu tenho medo da agulha. Eu tenho medo de me desapegar. Espera aí. Você tem medo da agulha, mas quer se beneficiar do medicamento. Está sofrendo agora, mas tem medo da agulha, tem medo de se desapegar. Se você tem medo da agulha, você nunca vai se beneficiar. Tá certo? Então é a mesma coisa. Você quer se beneficiar daquilo que Deus te deu. Um ser divino, puro, eterno, próspero, feliz, sábio. Você quer se beneficiar, mas tem medo do desapego? Na hora do vamos ver e desapegar, e se não der certo? Não sei o quê. Você está recusando a levar a agulhada que vai te curar. Isso significa o quê? Ignorância. Quer viver feliz, mas mantém o que te mantém infeliz. Pior, fica alimentando o que te mantém infeliz, pensando que um dia vai melhorar. Não vai. Então, isso é o mesmo que você é estudante, você tem que passar no vestibular, na prova, no teste do vestibular, para você se tornar doutor. Mas eu tenho medo de teste. Eu não gosto de teste, mas quer ser aprovado automaticamente, né, para virar doutor. Mas não tem como. Você tem que passar pelos testes, tá certo? Vem o teste, você tem que ser aprovado, tá certo? E aí, quando você é aprovado, você
vai continuar e virar um doutor aí da vida, sei lá o quê, tá certo? Mas eu tenho medo dos testes e não faz o teste. Tá, se você não fizer os testes, você não vai virar doutor, tá certo? Você não vai virar sábio, você não vai virar próspero, você não vai virar feliz e harmônico. Isso que é o problema, né? Então, a nossa vida está nessa mesma situação. Eu quero viver uma vida feliz, mas tenho medo e recuso a me desapegar. Meu, você está recusando a sua própria felicidade, tranquilidade. Não tem o que temer na vida, não tem o que temer na vida. Você sabe de onde nasce o seu medo? O seu medo nasce do querer e do não querer. Eu quero a minha vida assim, eu quero o meu filho assim, eu não quero o meu filho assim, eu não quero a minha finança assim. E aí você cria o quê? Expectativas e medo na sua vida. E aí não consegue se desapegar. Meu, a gente tem que ser vitorioso. Nós já nascemos vitoriosos na nossa vida. Nós nascemos feito a imagem e semelhança de Deus. Deus é perdedor? Não, não é, né? Não é, né? Então, se nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus, somos vencedores, tá certo? Os únicos vencedores, tá certo? Mas hoje nós vivemos o quê? Vencedores? Não. Hoje nós vivemos uma vida de derrotado. Não é isso? Quando a nossa natureza é vencedora. Então, ó, pense nas pequenas coisas da vida. Por exemplo, intolerância. Quantas vezes você já foi intolerante na sua vida? Por que você fica intolerante na sua vida? Você sabe o que é? Intolerância. E por que você fica intolerante? Por que fica intolerante? Sabe por quê? Você fica intolerante porque você fica apegado às formas e às formalidades. Só isso. A resposta é simples. Por que a gente fica intolerante? Porque eu fico apegado às formas e às formalidades. Enquanto eu tiver apego às formas e às formalidades, eu não passo a restringir os meus sentimentos virtuosos e passo a não acreditar e não aceitar tudo que está fora da forma e da formalidade. Isso significa que o intolerante, ele fica intolerante, estou falando de intolerância aqui, né? Mas pode ser impaciente, né? Sei lá o que, nervoso, qualquer coisa. O intolerante, ele passa a impor rigor da sua intolerância nos outros. Por que os pais ficam intolerantes até com os próprios filhos? Filho, já não te falei para não fazer isso. Filho, já não te falei para não mexer aí. Por que ficam intolerantes dessa forma? Por quê? Porque ele acredita que a forma e a formalidade que é importante. Não pode fazer isso, é a forma, é a formalidade. E aí ele se apega à forma e à formalidade e não admite nada que extrapole a forma e a formalidade. Tá certo? E aí ele fica absolutamente intolerante. Na família, no trabalho, no relacionamento. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Vê se faz isso desse jeito. E aí a gente fica absolutamente intolerante. Até nas religiões as pessoas se tornam intolerantes. Uma não tolera a outra religião. Por quê? Porque são apegados à forma, à formalidade. Não, na minha igreja, na minha religião, a gente faz assim, 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 assado. O padre, o monge, o bispo, o pastor fala assim, assim, assim. Na sua não fala. Meu, isso tudo é o quê? Formalidade. Formalidade. E se apega a esse tipo de formalidade. Não, na minha igreja não pode ter isso, não pode ter aquilo. Na minha tem que ter isso, tem que ter aquilo. Meu, isso tudo é formalidade. Tá certo? E você se apega a essas formalidades, você fica absolutamente o quê? Intolerante na sua vida. E aí não sabe nem por que ficou intolerante.
até dentro de uma mesma religião, os devotos da mesma religião são um intolerante com o outro. Meu, acredita nisso? Pertence à mesma religião e um fica intolerante com o outro. Por quê? Porque o ritual aqui tem que ser assim, e você fez diferente. E não pode fazer diferente. E aí fica um intolerante com o outro. Meu, isso acontece para todas as negatividades, tá certo? Então, a gente segue aquele que é apegado, ele segue essas formalidades, essas formas, e aí ele se torna absolutamente ignorante, intolerante. Tem uma historinha que diz assim, né? Aí, alguém te vê orando, alguém te vê orando voltado para uma pedra, tá certo? Você está orando para uma pedra, e aí um pastor, um monge, sei lá o que, um padre, viu você orando para uma pedra, e aí o padre fala assim, mas meu filho, por que você está orando voltado para uma pedra? Você acabou de sair da igreja, do templo, ali é o altar, você está ali, ó, o altar é ali, e por que você não vai lá e ora no altar? Você fica orando aqui por uma pedra. Aí você vai lá e fala assim para o padre, né? Mas padre, você acabou de me dizer que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Se Deus é onipresente, onisciente e onipotente, eu posso orar voltado para qualquer lado, até por uma pedra. Não é isso? Mas não. O padre fica intolerante e quer que reze no altar. Isso não é mera formalidade? Mera formalidade, tá certo? E aí, por ser apegado às formalidades, é que nós nos tornamos intolerantes. Meu, no dia que você desapegar, você vai se tornar absolutamente onipresente, onisciente e onipotente. E você sabe, Buda quando se iluminou, ele só via Deus. As primeiras palavras que ele externou quando ele se iluminou: só vejo Deus, tudo é Deus, 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 tudo é Deus. Claro que é tudo Deus. De puro amor só pode nascer puro amor, de ouro só pode nascer ouro, tá certo? Então, mas no mundo existe maldade. Não, não existe maldade. Maldade está nos olhos que veem com maldade, tá certo? Enquanto você tiver essa visão superficial, apegada de quero e não quero, que é uma visão absolutamente distorcida, tá certo? Você vai achar que a vida é imperfeita, mas no dia que você se desapegar e começar a olhar com os olhos da sua alma sábia, divina, tá certo? Onipresente, onisciente, onipotente, de puro amor, aí você nem vai olhar mais para as coisas, você vai olhar para a alma de cada ser humano, que é feito à imagem e semelhança de Deus, tá certo? E se todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, somos todos seres perfeitos, e não essas pessoas que têm essa visão imperfeita do quero ou não quero, tem que ser assim, tem que ser assado, tá certo? Então, não seja intolerante. Todo intolerante é ignorante. Não seja impaciente. Todo impaciente é ignorante. Não tenha apego. Todo apegado é ignorante, é sofredor, vive de ilusão. Então, e sim acontece com todos os apegados. Se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, somos felizes eternamente, mas vê se você está vivendo a sua vida feliz eterna. Muito pelo contrário, né? Cheio de problemas, né? Então, não seja apegado. Na verdade, intolerância
revela a nossa própria ignorância. Quando a gente fica apegado, egoísta, materialista, nós passamos a revelar a nossa própria ignorância. Quando nós somos puro amor, a gente revela a nossa intolerância, a nossa impaciência, o nosso desrespeito a tudo e a todos. Então, a gente não pode ser melhores usando de intolerância. Como que você quer viver uma vida divina sendo intolerante, sendo impaciente? Por que você fica intolerante? Sabe por quê? Porque ainda você acha que a intolerância é melhor do que a tolerância. Vê só o grau da distorção no seu pensamento, no seu sentimento apegado. Por que fica intolerante? Porque a sua intolerância é mais importante do que a sua tolerância. Visão apegada. Por que você fica impaciente? Por que você fica impaciente? Todo mundo aqui já ficou impaciente, né? Por quê? Porque você acha que a sua impaciência é maior e melhor do que a sua paciência. Não está distorcido? Por que você odeia? Porque você acha que o ódio, o rancor, a mágoa é mais importante do que o seu amor desapegado e virtuoso. Você não está invertendo as coisas? Você está invertendo tudo. Você acha que as suas negatividades, ficar possessivo, autoritário, egoísta, materialista, vocês acham que esses valores negativos são muito mais importantes do que o desapego e as virtudes. Não é isso? Se você não achasse que ser desrespeitoso, quando você está sendo desrespeitoso, se você não achasse importante, você não usaria. Mas como você acha importante ser desrespeitoso, você fica desrespeitoso. Isso significa o quê? O desrespeito vale mais do que o respeito. Meu, está invertendo tudo. Você está invertendo tudo. Por isso que a vida está totalmente invertida. Você nasceu feliz, tranquilo e próspero e harmônico, e a vida está desarmônica, está infeliz, não está próspera, não está alegre. Meu, você inverteu tudo. Por quê? Por causa desse bendito querer e não querer. O querer e o não querer se sobrepõem às vontades divinas. Enquanto as suas vontades divinas estão sendo sobrepostas pelo negativo, o negativo é que vai dominar, a ignorância é que vai dominar, tá certo? E aí não pode ser feliz, não pode ser próspero, não pode ser harmônico e respeitoso, não pode ter compaixão. Então, todos os dias deveríamos estar construindo desapego e virtude, mas todos os dias estamos destruindo e arruinando a nossa paz. Meu, até parece que a cada dia que você vive, aumenta as negatividades e os sofrimentos, os estresses, as preocupações. Para com isso, né? Então, nós somos, a nossa natureza é de amor puro e sincero. Meu, seja amor puro e sincero. Olha, como eu devo praticar no meu dia a dia? Como eu devo praticar? Virtude, amor, fé, compaixão, paciência, tolerância. Como que eu devo praticar isso tudo na minha vida? Então, por exemplo, pegar, sei lá, a fé. Como que eu devo praticar a fé no meu dia a dia? Uma fé inabalável. Como que eu devo praticar? É fácil. Para tudo que acontecer na sua vida, diga sim. Diga sim. Sim, mas não é para dizer sim para os outros ou para o mundo. Não é para isso, tá certo? Se você disser sim para todo mundo e para o mundo exterior, você está ferrado.
Não. É? O que você tem que praticar é, diga sim. Sim à sua fé inabalável divina. Tá certo? Ah, saí daqui, estacionei o carro aí na frente e roubaram o meu carro. Roubaram o meu carro, tá certo? Isso é bom ou ruim? Não quero nem saber se é bom ou ruim, mas eu vou praticar fé. Sim, sim, sim. É bom para minha virtude. O carro custava caro? Tudo bem. Não tinha seguro? Tudo bem. É? Não fique lamentando, não fique triste, nervoso por isso. Não fique criticando por isso. Tá. Eu perdi um bem material? Perdi, tá certo? Mas o sim não é para a matéria e nem para os outros. O sim é para a sua virtude. Quando você fala sim, é para a sua virtude. Sim, eu vou ser virtuoso. Sim, eu vou ter fé. Sim, vou ter amor. Sim, vou ser pura paciência. Sim, eu vou ser puro respeito, sei lá o quê. Mas é sim para a sua virtude. Então, praticar no dia a dia é muito simples. Você quer trabalhar? É muito fácil. Você trabalha e diga sim à sua virtude. Eu vou ganhar dinheiro. Não, aí você está querendo ganhar resultados egoístas materialistas. Você execute a sua tarefa diária e diga sim para o seu desapego, diga sim ao seu amor, à sua paciência, à sua tolerância. Mas não, para tudo que eu faço na minha vida, eu quero ou não quero, tem que ser assim, não pode ser assim. E aí você está fazendo o quê? Dizendo não para o desapego, você está dizendo não para a sua fé, você está dizendo não para o seu amor puro, você está dizendo não para a sua harmonia, você está dizendo não para a sua tolerância, ou não é? Faça o oposto. Faça o oposto. Passe a dizer sim para todas as suas virtudes. Sabe por quê? Porque enquanto você é apegado, você diz não, não, não. Por isso que fica impaciente, intolerante, fica agitado, estressado, medroso, preocupado, ansioso, possessivo, autoritário. Você só diz sim, sim, sim para os seus apegos e para as suas aversões. Mas você nega todas as suas virtudes. Então, faça o oposto. E como que é o oposto? Diga sim, sim, sim para as suas virtudes. Acabou. Você quer um jeito mais fácil de praticar virtude do que essa? No seu dia a dia? A cada dia, a cada acontecimento, você diz sim às suas virtudes. E aí você vai ver o que é se desapegar, o que é fortalecer as virtudes. E aí você vai notar, a primeira coisa que você vai notar, os seus problemas não são mais problemas, sabe por quê? Porque você está fortalecendo e você está se realizando como alma divina, igual feito na semelhança de Deus, tá certo? Então, para de negar, falar não para as suas virtudes, comece a falar sim para as suas virtudes, não importa o que aconteça, tá certo? Mas eu ganhei, eu perdi, tudo sim para o desapego, tudo sim para o amor, tudo sim para a paciência, tudo sim para a tolerância. Faz isso, e aí você não vai ter mais problemas na sua vida, você eliminou a fonte dos problemas na sua vida, tá certo? Então, hoje, todo apegado, você já viu uma criança birrenta no shopping? Eu quero aquilo, e fica lá se esperneando, Todo mundo já viu, né? Se não tem dentro da família, dentro de casa, uma criança birrenta, né? E aí fica se esperneando, eu quero, não quero, eu não quero. Já viu isso, né? Come salada, não quero. Fica se esperneando. Tá,
ser humano apegado é exatamente essa criança birrenta. Eu quero, não quero, não quero. Já viu? Você que é apegado é assim, todos os dias. Né? Não admite que a criança seja. Não admite. Você não admite que a criança seja. Nossa, que criança birrenta, não tem paciência. Nossa, que paz, não sei o quê. Tá, você é o próprio, se você é apegado, você é o próprio birrento. Através do seu quero e não quero. Meu, quando o sábio está te vendo assim, meu, criança birrenta essa, hein? Só fica no quero e não quero. Quando tem a natureza divina, sábia, feliz, eternamente próspera, mas não, você é uma criança birrenta para os olhos de um sábio. Quero ou não quero, quero ou não quero, gosto ou não gosto. Meu, para com isso. E ainda se acha adulto. Ainda se acha adulto e amadurecido. Que isso? Só na idade, né? Só na idade, porque espiritualmente é uma negação. Então, quando for trabalhar, faça assim, ó. Separe aquilo que é matéria daquilo que é espiritual. Separe. Por exemplo, sei lá, você tem a profissão aí, sei lá de que profissão que você tem. Deixa eu inventar uma profissão aqui. É o que? Você, por exemplo, mecânico. Sei lá, doutor. Tá. Se você é mecânico e você está trabalhando lá no carro, consertar o carro, o que você tem que usar? O seu corpo, a sua habilidade e aquilo que você aprendeu intelectualmente, certo? Você aprende mecânica de carro, aí você aprende como fazer na prática e vai lá e conserta com o seu corpo. Tá. Então, isso significa o quê? Que para as atividades materiais, você use a sua inteligência, o seu conhecimento, a sua habilidade e o seu físico. Tá, mas para por aí. Para por aí. Para exercer as atividades a nível material, você usa o seu intelecto, a sua habilidade, o seu conhecimento e o seu corpo. Para por aí. Onde que está o erro dos apegados? Eles não param por aí. Ele quer ver o resultado e quer se beneficiar do resultado. Não é isso? Tá. Aí que está o erro dos apegados. Se eu consertar esse carro aqui, o dono tem tem esse carrão aqui que custa 500 mil, eu vou meter a faca e vou ganhar 20 mil para apertar esse parafuso que o cara nem sabe que está solto. Não é isso? E aí vem aquela propaganda, né? Não, o cara foi lá, apertou, sei lá se é propaganda, o cara apertou lá o parafuso e cobrou lá R$200. Meu, só apertou. E aí o cara vai justificar. Mas espera aí, olha, quer justificar o que está cobrando, né? Claro, você tem que ter lucro em tudo que você faz. Você tem que ter lucro. Você não pode trabalhar sem lucro, sem ganhar. Mas esse lucro deve ser por merecimento, deve ser e não por ganância e não por apego. Então, o segredo de você trabalhar use no seu trabalho material, o seu corpo material, a sua mente material, o seu conhecimento material. Para por aqui. E aqui que entra a sabedoria. Aqui que entra a sabedoria. Não corra atrás dos resultados. Não corra atrás dos resultados. Execute a sua tarefa a nível material, ponto final. E aí você coloca as suas virtudes em ação. Desapego, paciência, tolerância, amor puro, compaixão, respeito. Pronto. Você tem que saber associar
a sua virtude desapegada com aquilo que você faz no mundo material. Se você associar a sua virtude com o que você faz no mundo material, o que acontece na prática? Na prática vai acontecer o seguinte: causa divina, efeitos divinos. Não é isso? Causa divina, seu sentimento desapegado de amor, de compaixão verdadeira, tá certo? E aí, causa divina, tudo que você faz vai trazer o quê? Resultados divinos. Essa é a sistemática de Deus. Causa divina, resultados divinos. Causa desapegada e virtuosa, resultados divinos. Mas só que o apegado faz como? Faz exatamente o oposto. Ele usa de ganância, de orgulho, sei lá de quê, de querer se beneficiar dos resultados materiais e executa o trabalho. Por isso que não dá certo. Causa negativa, tudo que fizer vai ser negativo na vida. Então, a gente tem que usar de causas divinas, executar a tarefa, e aí as consequências deixa por conta de Deus, tá certo? Então, não fique jogando na lama aquilo que Deus te deu, né? A gente simplesmente joga na lama aquilo que Deus nos deu, que são as nossas virtudes, o nosso desapego, a nossa fé, e aí fica correndo atrás dos quereres, e aí não é à toa, causa negativa, só ruínas e sofrimentos na vida, a gente não deve viver contra os princípios da nossa vida, da nossa alma. Só que a gente vive, a coisa que a gente mais faz, vive contra a nossa própria natureza e vive contra a natureza de Deus, né? O princípio de Deus é simples, conquiste o reino de Deus e tudo lhe será acrescido. Conquiste o reino de Deus significa o quê? Conquistar o amor desapegado. Você ter amor desapegado. Pronto, você conquistou o reino de Deus e tudo lhe será acrescido. Isso significa que você será merecedor de absolutamente tudo. Mas não, o ser humano não quer se beneficiar da sua espiritualidade, da sua natureza. Ele quer se beneficiar daquilo que é impossível de se beneficiar, do mundo material criado. Nós não somos feitos à imagem e semelhança do mundo criado. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador, mas só que a gente inverte tudo, e aí não tem como melhorar a nossa própria vida. Só para terminar aqui, na nossa vida não existem dois caminhos e nem duas escolhas, hein? Não existe. Enquanto você achar que tem dois caminhos, você está errado. Enquanto você achar que tem duas escolhas, você está errado. Então, não existe esse caminho de positivo e negativo. Não existe. Tá certo? Não existe o caminho do benefício e do malefício. Não existe o caminho do ganhei e do perdi. Não existe o caminho do lucro e do prejuízo. Não existe o caminho de você ficar procurando felicidade ou você ficar procurando infelicidade. Não existe, tá certo? Não existe o caminho da alegria temporária e da tristeza temporária. Não existe. Só existe um único caminho, e esse único caminho é eterno, inalterável. Que caminho é esse? É o caminho absoluto, real e eterno do amor puro, ininterrupto e sincero, do desapego e das virtudes. Esse é o único caminho, Então, na verdade, nós já somos isso. Então, se já somos feitos à imagem e semelhança de Deus, o que você tem que escolher? Não tem que escolher, tá certo? Você não tem caminho para escolher. Aquilo e como Deus te fez, você não tem que escolher, você não pode escolher. Mas enquanto você ficar escolhendo, você não é.
Por isso que fica aí, ó. Ah, eu quero ser feliz, mas não sou. Eu quero ser próspero, mas não sou. Quero ter harmonia, mas não tenho. Por quê? Você fica escolhendo entre feliz e infeliz, entre alegria e tristeza, entre riqueza e pobreza, você fica escolhendo. Quando você você já é. Você não tem que escolher. Você tem que parar de escolher. No dia que você parar de escolher ser rico ou pobre, ser feliz ou infeliz, no dia que você parar de escolher, você se torna. A sua natureza vai se revelar, porque você já é. Nós já somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Você não tem que construir sabedoria, você já é sábio. Você não tem que construir alegria, você já é. Você não tem que construir prosperidade, você é. Tá certo? Então pare de procurar. Quando você para de procurar, a sua natureza sábia e divina se revela naturalmente, automaticamente. É tão simples, né? Só que o simples se torna complicado na mente apegada, egoísta, estrategista, que quer e não quer. Então, Deus fez as coisas espirituais tão simples, que os apegados não acreditam na simplicidade de Deus. E é exatamente nessa simplicidade de Deus é que reside a vida eterna e divina. Só que o apegado, a sua vida está complicada, não está? Tá complicada. Por causa do quero e não quero. Não está simples. É simples, né? Então, a vida é simples. Só que os quereres e não quereres complicam a vida. E aí ferrou tudo, tá certo? Falou, pessoal, descompliquem a vida, pare de querer e pare de não querer, e aí a vida vai se tornar aquilo que é: simples, feliz, próspera, alegre e virtuosa. Falou, pessoal, obrigado por quem assistiu.